Olá, hoje a gente vai fundo numa crise geopolítica que, olha só, tá aí esquentando. E rápido, num dos lugares mais frios do planeta. E o centro de toda essa confusão? Uma ilha gigantesca lá no Ártico, a Groenlândia. E foi essa declaração aí, do dia 13 de janeiro de 2026, que jogou lenha na fogueira. O que era uma disputa, assim, já bem tensa, virou uma crise internacional na beira de explodir. Tá, mas como é que a gente chegou nesse ponto? Para entender isso direitinho, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para a pressão. Uma pressão gigantesca que armou o cenário para tudo isso. Então, vamos lá. A faísca dessa crise toda veio de uma série de declarações do então presidente dos Estados Unidos, Groenlândia. Este mapa mostra tudo, uma oportunidade estratégica. Sim, bem aqui. Donald Trump. Ele deixou bem claro o desejo de simplesmente adquirir a Groenlândia. E a mensagem dele foi assim, bem direta, sabe? Controle americano sobre aquele território era prioridade total, ponto. E ele não fez questão de esconder que existiam dois jeitos bem diferentes disso acontecer. E aqui a coisa fica interessante, porque o contraste é gritante. De um lado, uma proposta de compra, com dinheiro na mesa, quase uma transação comercial, né? Do outro, a ameaça bem clara de tomar o território à força, sem rodeios. E qual era a justificativa para essa postura tão agressiva? Bom, o principal argumento da Casa Branca era o seguinte: se os Estados Unidos não agirem agora, rivais como a Rússia ou a China vão chegar primeiro e estabelecer o domínio deles no Ártico. O que nos leva à pergunta de $1 milhão, né? Por que a Groenlândia? Por que todo esse interesse? A resposta, na verdade, se apoia em 3 pilares estratégicos que são fundamentais para entender o jogo. Primeiro pilar, e talvez o mais crítico de todos, a localização militar. A Groenlândia é crucial para a defesa da América do Norte, gente. E isso não é de hoje, é desde 1951. O segundo pilar é o que está escondido debaixo de todo aquele gelo. A gente está falando de uma riqueza absurda de recursos naturais. Coisas que são essenciais tanto para a tecnologia do nosso dia a dia, quanto para os equipamentos militares mais avançados. E, por último, o terceiro pilar, a pura e simples posição geográfica. Com o gelo do Ártico diminuindo e as tensões globais só aumentando, a Groenlândia durou literalmente um ponto nevrálgico no mapa mundi. Claro que essa pressão toda dos americanos ia dar problema, né? E deu. Abalou uma das alianças mais antigas dos Estados Unidos, principalmente com a Dinamarca, já que a Groenlândia é um território autônomo de lá. Vamos ver agora como essa tensão foi escalando. E a resposta da primeira-ministra da Dinamarca foi na lata. Ela disse que esse tipo de ameaça contra um país aliado da OTAN era algo simplesmente sem precedentes e, claro, inaceitável. Só que a Dinamarca não ficou só no discurso, não. A resposta às ameaças foi bem prática. O país saiu do protesto diplomático e partiu para a ação militar de verdade. Ou seja, o recado que a Dinamarca está mandando é bem claro. Estamos reforçando nossa presença militar na Groenlândia para não deixar nenhuma dúvida sobre quem manda aqui. É basicamente isso. E essa preocupação não ficou restrita à Dinamarca, não. A coisa se espalhou. Agora as grandes potências da Europa também estão se mexendo e preparando planos de contingência. Então, os aliados europeus estão numa sinuca de bico. De um lado, tentam acalmar os ânimos. Do outro, já estão se preparando para o pior cenário possível, os Estados Unidos agindo sozinhos por conta própria. E essa frase aqui, nossa, ela resume perfeitamente o centro de toda essa tensão. O presidente americano está, basicamente, usando a dependência que a aliança tem do poder militar dos Estados Unidos como uma carta na manga para conseguir o que quer. E enquanto diplomatas correm para se reunir na Casa Branca, fica a grande pergunta no ar. Será que uma briga por uma ilha de gelo lá no topo do mundo vai ser o estopim para quebrar, de vez, a Aliança Ocidental? O futuro dessa relação pode muito bem estar sendo decidido neste exato momento.